Os documentos do divórcio acabavam de ser colocados sobre a mesa. Antes que a dor da traição pudesse sequer se manifestar, meu ex-marido sacou friamente o celular. Ele acreditava piamente que meu pai estava falido. Ligou para ele e disparou cada palavra com uma voz forte e desdenhosa. Sogros, venham buscar a filha problemática de vocês. Se ela ainda estiver aqui em 1 hora, não me culpem pelo que acontecer. Naquele instante, não chorei. Eu apenas olhei o relógio em silêncio, sabendo que não era eu quem seria expulsa daquela casa, mas sim toda a sua família arrogante. Eu sabia que a peça que meu pai havia meticulosamente preparado por tanto tempo estava prestes a chegar ao fim. Há 5 anos, eu, Isabela Silva Guzmão, me casei em um casamento luxuoso e invejado por todos com Lucas Mendes de Castro. Eu era a única filha de Roberto Silva Guzmão, o presidente do famoso Grupo Guimarães, uma das maiores construtoras do país, e ele era apenas um gerente de vendas em uma pequena empreiteira. Apesar da enorme diferença entre nossas famílias, eu o amava com um coração puro e sem cálculos. No dia do nosso casamento, o maior presente que meus pais nos deram foi este esplêndido apartamento de vários milhões de reais no luxuoso bairro do Morumbi, em São Paulo. Meu pai disse que a casa era o meu dote e a base para construirmos o nosso lar. A propriedade foi registrada em nome de nós dois, o que parecia uma confirmação da felicidade que compartilharíamos. Durante os anos seguintes, minha vida foi como um sonho. Lucas era o marido perfeito. Eu o amava profundamente, e ele sempre me surpreendia com gestos românticos. Ele também era ambicioso e subia rapidamente na carreira. Minha sogra, Dona Cláudia Mendes de Castro, a princípio, me olhava com certa desconfiança, pensando que, como filha de um magnata, eu não saberia cuidar de um lar. No entanto, ao ver o forte apoio que meu marido recebia da minha família, ela começou a me tratar bem. Eu me considerava a mulher mais feliz do mundo. Estava contente com minha vida de dona de casa, sendo um pilar para que meu marido pudesse se concentrar na carreira. Eu acreditava que essa felicidade duraria para sempre, mas a tempestade chegou. Uma tempestade gigantesca que desnudaria todas as falsas aparências. Foi há uns meses, numa tarde de fim de semana, enquanto a família jantava alegremente, que de repente recebi uma ligação do meu pai. Atendi com alegria. Oi, pai, sou eu. Já jantaram? Mas o que ouvi não foi sua voz calorosa e enérgica de sempre, e sim uma voz cansada, rouca e cheia de desespero. Isabela, me escute bem. Você precisa manter a calma. Meu coração afundou. Pai, o que houve? Aconteceu alguma coisa? Ouvi um suspiro profundo do outro lado da linha. A empresa do seu pai faliu. Faliu, meus ouvidos zuniam. Não podia acreditar no que tinha escutado. Como o Grupo Guimarães, um dos líderes da construção civil, poderia quebrar? Pai, o senhor está brincando, não é? Gaguejei. Não é brincadeira, minha filha. A voz do meu pai parecia à beira das lágrimas. Eu confiei demais nas pessoas. Investi num projeto fantasma e perdi tudo. O banco está me cobrando as dívidas e eu acho que terei que entregar a casa, as propriedades, tudo para quitar os débitos. Sinto muito, filha. Não posso mais fazer nada por você. O celular escorregou da minha mão. Tudo ao meu redor parecia girar e desmoronar. Lucas e minha sogra me olhavam sem entender o que estava acontecendo. Isabela, o que foi? O que seu pai disse? Perguntou Lucas com uma preocupação que me parecia genuína. Eu não conseguia responder. Havia um nó na minha garganta. Eu só conseguia balançar a cabeça, enquanto as lágrimas escorriam pelo meu rosto. Lucas apanhou apressadamente o celular do chão. A ligação ainda não havia caído. Ele levou o aparelho ao ouvido e eu vi sua expressão mudar. De preocupação para surpresa, e depois para um horror profundo. Em um silêncio sepulcral, ele ouviu toda a situação da boca do meu pai. Quando a chamada terminou, ele largou o telefone na mesa. Não se aproximou para me consolar, apenas ficou sentado, rígido como uma estátua. O olhar que me dirigia era completamente estranho. Não havia mais amor nem carinho, e sim uma fria distância e um cálculo impiedoso. Dona Cláudia perguntou nervosa: Lucas,
O que está acontecendo? Seu sogro está bem? Lucas olhou para a mãe, depois para mim e finalmente falou. Sua voz era seca, sem um pingo de emoção. A família da Isabela faliu, mãe. Minha sogra ficou chocada por um momento, mas rapidamente se recompôs e disse: Vocês devem ser fortes e dar apoio ao seu sogro. Aquelas palavras me trouxeram um mínimo de conforto. O jantar daquela noite terminou em silêncio. Chorei a noite inteira, cheia de preocupação pelos meus pais e ansiedade pelo meu futuro. Mas, em meio àquela dor, eu tinha uma certeza. Lucas, meu marido, estaria ao meu lado e superaríamos juntos aquela dificuldade. Mas eu estava errada. Eu não tinha ideia de que a notícia da falência da minha família não era apenas uma má notícia para meu marido e minha sogra. Era um teste, uma prova que revelaria suas verdadeiras faces. E também o começo de uma conspiração astuta para me roubar a última coisa que me restava, este apartamento. Na manhã seguinte, quando acordei com os olhos inchados, a primeira dura realidade me atingiu. A mudança começou a se espalhar tão claramente quanto uma mancha de óleo. A primeira a mostrar sua nova atitude foi minha sogra, Dona Cláudia. Ela não mantinha mais sua antiga amabilidade e cortesia. O sorriso em seus lábios desapareceu, substituído por uma carranca e uma expressão de desagrado. No café da manhã, como eu estava muito triste para comer e apenas pegava uns pedaços de pão, ela disse com sarcasmo: Nossa, parece que a princesinha do grupo Guimarães ficou muito exigente com a comida ultimamente. Não gosta mais da comida desta casa? Claro, acostumada a banquetes. Agora que seus pais estão falidos e você não tem ninguém em quem se apoiar, imagino que a vida perdeu a graça e você não está com vontade de comer. Eu congelei. Cada uma de suas palavras era como um punhal que apunhalava minha dor. Lucas gritou em voz baixa: Mãe, o que a senhora está dizendo? Eu por acaso disse alguma mentira? Retrucou Dona Cláudia para o filho. Eu só disse a verdade. Antes você não parava de falar do que o seu pai fazia. Agora que esse pai está na miséria, vamos ver se ela consegue continuar se gabando. Depois, franzindo os lábios para mim, ela disse: Deixe-me dizer uma coisa. Esta não é uma casa para você vir viver de favor. Seu marido já tem o suficiente em trabalhar duro lá fora para manter esta família, e agora parece que ele também terá que carregar o peso da sua família. De agora em diante, comporte-se como deve. Pare de gastar dinheiro com roupas de grife. É melhor você se acostumar a ser a nora de uma família simples. Eu estava atônita. Apenas um dia antes, ela tinha me elogiado pelo meu bom gosto e pela minha forma de vestir. Agora eu tinha me tornado a nora de uma família simples, um fardo. Lucas, incapaz de suportar a tensão, se levantou apressadamente. Vou trabalhar. Ele não disse uma única palavra para me defender, nem uma palavra de consolo. Simplesmente escolheu fugir, me deixando sozinha para enfrentar a crueldade da mãe. A partir daquele dia, minha vida naquela casa se tornou um inferno. Eu não era mais Isabela ou senhora. Eu era tratada como uma empregada. Dona Cláudia começou a me encarregar de todo tipo de tarefas domésticas. Isabela, limpe a sala. Está tão suja que eu nem consigo olhar. Isabela, minha roupa está na máquina de lavar desde de manhã. Você ainda não a estendeu? Como você fez esta sopa para ficar tão salgada? Por acaso você quer me matar? Todo o trabalho que antes era feito pela diarista, agora era minha responsabilidade. Tentei falar com Lucas. Naquela noite, esperei por ele na sala. Lucas, precisamos conversar. Ele claramente tentava me evitar. Estou muito cansado agora. Se você tem algo a dizer, falamos amanhã. Não precisa ser agora. Eu disse com firmeza. Olhe para a atitude da sua mãe ultimamente. Você não se importa com a forma como ela me trata? Lucas suspirou profundamente. Você já conhece o temperamento da minha mãe. Ela provavelmente faz isso porque se preocupa comigo, com medo de que eu esteja passando por dificuldades. Além disso, com o que aconteceu na sua família, é compreensível que ela tenha alguns receios. Então, tenha um pouco de paciência. Você é a nora. É tão difícil assim agradá-la um pouco? Paciência? Eu não podia acreditar no que ouvia. Você me pede para suportar estes insultos? Eu sou sua esposa, não a empregada desta casa. Chega! Gritou Lucas. Talvez fosse pelo estresse do trabalho ou porque se sentiu encurralado. Por favor,
Não aumente as coisas, eu já tenho problemas suficientes. O que você quer que eu faça? Que eu brigue com a minha mãe e destrua esta família? Se você não pensa em mim, pelo menos deveria pensar neste lar. Dito isso, ele se foi de novo, me deixando sozinha com uma raiva e uma tristeza que me sufocavam. Agora eu percebia. Ele nunca ficaria do meu lado. Entre a mãe e eu, ele tinha escolhido a mãe. Ou, para ser mais precisa, ele tinha escolhido a si mesmo e o seu próprio conforto. Passei os dias mergulhada na humilhação e na solidão. A preocupação pelos meus pais e o tratamento frio dos meus sogros me consumiam dia após dia. Emagreci bastante e meu rosto estava sempre sombrio. Pensei em divórcio, mas não tive coragem. Eu ainda o amava e alimentava a tênue esperança de que isso fosse apenas uma dificuldade temporária e que, quando tudo passasse, ele voltaria a ser o marido que eu amava. Mas eu não sabia que, enquanto eu me apegava à paciência e a falsas esperanças, meu marido e minha sogra estavam tramando uma conspiração muito mais cruel, um plano para me roubar meu último e maior bem. Aproximadamente uma semana após a catástrofe da minha família, numa noite, depois de outro jantar tenso, Lucas de repente me chamou ao seu escritório. Sua atitude estava estranha naquele dia. Em vez de sua habitual frieza e desdém, ele se mostrou surpreendentemente amável e atencioso. Isabela, venha e sente-se aqui, disse ele, batendo a mão na cadeira ao seu lado. Um pouco surpresa, sentei-me com cautela. Ele me serviu um copo de água e pegou minha mão. Eu sei o quanto tem sido difícil para você ultimamente. Sinto muito. Eu fui um tolo por não ter te consolado. Mas não se preocupe, pensei muito e por mais difícil que seja, eu nunca abandonarei você nem a sua família. Depois de tanto tempo de frieza, suas doces palavras amoleceram meu coração ferido, sem que eu percebesse. A chama da esperança voltou a se acender. Talvez ele realmente tivesse se dado conta do seu erro. Veja bem, continuou ele com uma voz sincera. Nos últimos dias eu estive me reunindo com sócios e amigos para encontrar uma forma de ajudar seu pai, mas a dívida é tão grande que a ajuda dos meus amigos não seria suficiente. Ele suspirou profundamente com uma expressão de preocupação, mas eu pensei numa solução. Pode ser um pouco arriscada, mas agora é a única forma de seu pai se reerguer. Que solução? Perguntei apressadamente, cheia de esperança. Lucas me olhou com olhos cheios de amor. Nossa casa, este apartamento, está no nome de nós dois. Eu andei pesquisando e, com o valor desta propriedade, podemos conseguir um empréstimo hipotecário muito grande no banco. Poderíamos obter vários milhões de reais. Com esse capital, seu pai poderia recomeçar, poderia reconstruir os negócios dele. Eu congelei. Hipotecar esta casa era nosso maior ativo, nosso lar. Como se lesse minha hesitação, Lucas apertou minha mão com mais força. Eu sei o que te preocupa. Sei que este foi o presente de casamento que seu pai te deu. Mas pense na situação em que estamos. Seu pai está em apuros. Como podemos, como filhos, ficar de braços cruzados? Riqueza pode ser perdida e reconquistada, mas o afeto familiar não se compra com dinheiro. Suas palavras eram nobres e morais. Atingiram diretamente meu ponto mais fraco, meu amor e devoção filial pelos meus pais. Não se preocupe, continuou ele me tranquilizando. Eu fiz todos os cálculos. Pediremos apenas um empréstimo parcial, só o suficiente para que seu pai tenha capital para os negócios. Com a capacidade e a experiência dele, ele conseguirá devolver o capital e os juros ao banco em 1 ou 2 anos. Nossa casa estará segura. Eu faço isso porque quero te ajudar, porque quero aliviar seu fardo. Ele me olhou com sinceridade, o olhar de um marido disposto a dar tudo pela família da esposa. Eu, desesperada pela preocupação com meu pai, me deixei convencer por completo. Acreditei nele. Pensei que ele finalmente tinha voltado à razão e voltado a ser o marido que eu amava. Então, o que eu preciso fazer? Perguntei. Eu já preparei todos os documentos, disse Lucas, com uma expressão de alegria. Como você também é coproprietária, o banco precisa da assinatura de nós dois. Você também tem que assinar uma procuração para que eu possa cuidar de todos os trâmites bancários. Amanhã, você só precisa tirar um momento para assinar aqui. Ele tirou uma grossa pilha de documentos da pasta e a colocou sobre a mesa. Com a grossa pilha de documentos que Lucas me entregou na mão, minha mente era um turbilhão. Por um lado, eu me sentia incrivelmente comovida e grata.
Quando nossa família estava à beira do abismo, quando eu me sentia mais sozinha e impotente, ele não foi um espectador, mas sim um marido, um pilar disposto a suportar a tempestade comigo. Seu gesto parecia apagar toda a amargura e humilhação que eu tinha sofrido por parte dele e de sua mãe durante o último mês. Talvez eu o tivesse julgado mal, pensei. Talvez ele também tivesse suas próprias dificuldades devido à pressão de sua mãe, mas no fundo do meu coração eu acreditava que ele continuava sendo o homem que me amava, um marido responsável. A frieza anterior dele provavelmente se devia ao enorme choque e preocupação. O que foi? Ainda não assinou? A voz de Lucas me tirou dos meus pensamentos. Ele me olhou com um toque de impaciência, mas rapidamente o escondeu com um sorriso caloroso. Há algo te preocupando? Apenas confia em mim. Eu nunca faria nada que te prejudicasse. Ah, não é isso, eu disse, me sentindo culpada por ter duvidado dele. É só que são muitos documentos. Eu não entendo muito desses trâmites. Comecei a folhear as páginas. Elas estavam cheias de jargão legal e números apertados. Solicitação de empréstimo e plano de amortização, contrato de constituição de hipoteca imobiliária, procuração. Tudo parecia muito razoável, exatamente como ele havia dito. Tentei ler com mais atenção, mas minha mente era um caos de preocupação pelos meus pais e gratidão pelo gesto do meu marido. Eu não conseguia me concentrar. Não precisa ler tudo com tanto detalhe, disse Lucas, com um tom que parecia urgente. São todos formulários padrão do banco. Não podem ser alterados. Você só precisa assinar onde eu marquei. Tenho que apresentá-los assim que o banco abrir. Esta tarde, eles virão avaliar o apartamento. Temos que ser rápidos para que seu pai possa dispor do dinheiro. Ele envolveu meu pai na história. Sua pressa, aos meus olhos, se tornou um zelo em ajudar a família da esposa. Ele estava com pressa porque queria ajudar meu pai o mais rápido possível. Ao pensar nisso, o último pingo de dúvida na minha mente se desvaneceu. Nesta situação, me senti egoísta e mesquinha por duvidar da sinceridade do meu marido. Sim, claro. Sinto muito, eu disse, me sentindo genuinamente arrependida. Peguei a caneta. Ele havia marcado cuidadosamente os lugares onde eu deveria assinar com adesivos amarelos. Eu não li o texto com atenção. Simplesmente fui para as páginas marcadas e assinei meu nome. Minha assinatura era clara e firme. Assinei depositando toda a minha fé e esperança naquele homem. Eu não tinha ideia. Entre aqueles documentos indiferentes, escondida, havia uma folha fatal esperando minha assinatura. Eu não a vi. Assinei meu nome nela, uma assinatura que selaria meu destino, me transformando de dona desta casa em uma indigente. Assim que terminei de assinar, Lucas recolheu apressadamente a pilha de documentos e revisou as assinaturas mais uma vez. Seu rosto transbordava de alegria. Naquele momento, ingenuamente, pensei que ele estava feliz por poder ajudar meus pais. Pronto, ele disse, me abraçando com força. Não se preocupe, tudo vai dar certo. Eu te prometo. Seus pais não vão mais sofrer. Eu o abracei também, derramando lágrimas de emoção. Naquele momento, acreditei ter recuperado meu antigo marido. Acreditei que mesmo que nossa família desmoronasse, eu tinha nele o pilar mais sólido. Eu não sabia que estava vivendo em uma felicidade falsa. Eu acreditava ingenuamente que a tempestade realmente havia passado. Pensei que o amor de Lucas havia superado todos os cálculos materiais. Não percebi que aquilo era apenas a última gentileza do carrasco antes da execução. A calma antes de uma tempestade que arrasaria tudo. E essa tempestade chegou numa tarde de fim de semana. Naquela noite, preparei um jantar suntuoso com todos os pratos favoritos de Lucas. Eu queria agradecê-lo por tudo que ele havia feito pela nossa família. Quando ele chegou do trabalho, eu corri feliz para recebê-lo, mas o que recebi não foi seu habitual sorriso caloroso. O rosto dele estava gelado e o olhar que me dirigia era estranho e desdenhoso. Lucas, o que houve? Perguntei preocupada. Ele não respondeu. Passou por mim e foi direto para a sala. Lá, a mãe dele, Dona Cláudia, já estava sentada esperando por ele com uma expressão impassível. Sente-se, disse Lucas com a voz seca. Nós precisamos conversar. Tive um mau pressentimento. Meu coração começou a bater forte.
Sentei-me com cautela no sofá da frente. Lucas não enrolou. Tirou uma pasta da sua maleta e a jogou sobre a mesa com um golpe seco. Assine. Com as mãos trêmulas, peguei os documentos. No momento em que 2 palavras impressas em negrito saltaram à minha vista, senti que o mundo inteiro explodia. Petição de divórcio. Eu congelei. Meus ouvidos zuniam. Divórcio. Por que divórcio? Lucas, você está brincando, não é? Gaguejei, sem poder acreditar no que meus olhos viam. Por quê? Por que tão de repente? O que eu fiz de errado? Lucas deu uma risada. Uma risada que, ao me lembrar, me parece incrivelmente falsa e aterrorizante. Você não fez nada de errado. Eu simplesmente não te amo mais. Nossas vidas são muito diferentes. Eu não posso continuar vivendo como uma mulher que carrega o peso de uma família como a sua. O peso de uma família. Havia apenas uma semana ele tinha me prometido que suportaríamos isso juntos. E agora... As lágrimas começaram a brotar. Não, não pode ser. Deve haver um mal-entendido. Lucas, olhe para mim. Sou a Isabela. Mas ele não me olhou. Olhava friamente para os documentos. Assine, não me faça perder tempo. Foi então que minha sogra falou. Sua voz não era mais amável, mas sim cheia de desprezo. Você ainda não entendeu depois de tudo que ele disse? Ela disse com desdém. Olhe para você. Seus pais estão arruinados. Você não é mais uma menina rica. Você acha que meu filho é tão tolo a ponto de continuar carregando um peso morto como você? Se ele viveu com você estes últimos 5 anos foi por causa da sua família. Agora que sua família acabou, o relacionamento de vocês também. É simples. Cada uma de suas palavras era como uma faca que apunhalava meu coração sangrando. Então era isso. Todo o amor que ele havia me professado era calculado. Ele só tinha ficado ao meu lado por causa do meu título de filha do presidente. E agora que esse título tinha desaparecido, ele pretendia me descartar como um objeto inútil. Lixo! Vocês são a escória da humanidade. Gritei, avançando sobre ele como uma fera. Mas ele me afastou com facilidade e eu caí desajeitadamente no chão. Lixo! Quem você chama de lixo? Gritou ela também. Agradeça que meu filho tenha te aturado durante os últimos 5 anos. Assine de uma vez e suma da minha frente. Olhei para Lucas com olhos suplicantes. Lucas, não faça isso comigo, por favor. Podemos resolver qualquer coisa juntos, mas o divórcio não vale a pena. Mas o homem que eu tinha amado como a minha vida respondeu com frieza. É tarde demais, Isabela. Meus sentimentos por você morreram no dia em que soube que sua família estava arruinada. Ou você assina, ou nos vemos no tribunal. Suas palavras foram como uma martelada que estilhaçou minha última esperança e minha última ilusão. Desabei no chão, abraçando os documentos do divórcio e chorando incontrolavelmente. Eu tinha sido enganada da forma mais cruel e absoluta. O homem que eu mais tinha amado era, na verdade, um demônio, um golpista com uma máscara de amor. Ele e a mãe tinham encenado uma peça juntos, uma peça para me usar, me explorar e finalmente me abandonar sem piedade. Chorei até secar as lágrimas, mas em meio àquela dor extrema, uma raiva fria começou a ferver dentro de mim. Foi meu erro acreditar no amor, mas eu não permitiria que continuassem me pisoteando. Sequei as lágrimas e me levantei num salto. Peguei a caneta e assinei meu nome na petição de divórcio. Uma assinatura sem hesitação, firme. De acordo, vamos nos divorciar. Lucas e a mãe pareceram um pouco surpresos com a minha mudança de atitude, mas continuei com a voz firme. Esta casa foi o dote que meu pai me deu. Mesmo que nos divorciemos, eu não vou a lugar nenhum. Continua sendo a minha casa. Ao ouvir minhas palavras, Lucas e Dona Cláudia se entreolharam e caíram na gargalhada, um riso cheio de desprezo e pena. Sua casa, disse Lucas, rindo até as lágrimas. Isabela, você é tão ingênua que dá dó. Você realmente acha que depois do divórcio vai sobrar alguma parte desta casa para você? Ele se aproximou, tirou outra pasta da maleta e a jogou na minha frente. Olhe você mesma. De quem é esta assinatura? Com as mãos trêmulas, peguei o documento e senti que o mundo desabava mais uma vez. Era uma escritura de doação de imóvel e embaixo minha assinatura estava claramente escrita.
Foi então que percebi a pilha de documentos que eu tinha assinado, a armadilha na qual eu tinha caído com meus próprios pés. Você me enganou, gritei, avançando sobre ele como uma fera, mas ele me afastou com facilidade e eu caí desajeitadamente no chão. Enganei? Você quis dizer que foi estúpida demais, disse ele, me olhando com olhos de vencedor. Quem você vai culpar agora depois de assinar com sua própria mão um documento que doava sua casa ao seu marido? Esta casa agora ela é só minha, não te cabe nem um centavo. Eu desabei no chão, completamente destruída. Eu tinha perdido tudo. Eu tinha perdido meu marido, minha fé e agora até mesmo minha casa. Eu tinha sido enganada da maneira mais brutal. Os dias de espera até a data do julgamento foram um inferno para mim. Eu vivia na minha própria casa, mas era tratada como uma prisioneira. Eles me consideravam um incômodo do qual precisavam se livrar o mais rápido possível. Lucas e a mãe não fingiam mais. Eles me criticavam e me insultavam abertamente. Falavam em voz alta, deliberadamente, sobre como redecorariam a casa depois de expulsar o estorvo ou como convidariam os amigos para comemorar por terem se livrado do fardo. Cada uma de suas palavras era como 1000 agulhas cravadas no meu coração sangrando. Entrei em contato com vários escritórios de advocacia para pedir ajuda, mas quando eu contava minha história e admitia que tinha assinado a escritura de doação da casa com a minha própria mão, todos balançavam a cabeça com expressão de impotência. Será difícil, me disse um advogado sênior. O documento é claro e está tudo em cartório. Se não houver provas evidentes de fraude ou coação, como uma gravação de áudio ou vídeo, as chances de anular este caso são praticamente nulas. O tribunal só julga com provas. Provas? De onde eu tiraria provas? Tudo tinha acontecido entre Lucas e eu, e suas doces palavras e gestos amáveis eram toda uma atuação, uma peça de teatro que não tinha deixado rastro. Eu estava num beco sem saída. Eu me sentia tão estúpida e ingênua. Como pude cair numa armadilha tão grosseira? Como pude assinar sem ler os documentos atentamente? Eu me culpava e me recriminava, mas a recriminação logo se transformou em raiva. A culpa não era minha, a culpa era deles. A culpa era daquelas pessoas que tinham usado meu amor e minha confiança para arquitetar um plano tão vil. Decidi ir a julgamento, mesmo que perdesse. Eu tinha que me apresentar perante a lei e contar toda a verdade com a minha própria voz. Mesmo que ninguém acreditasse em mim, eu tinha que mostrar ao mundo a verdadeira face deles. A data do julgamento foi marcada. Fui ao fórum sozinha, sem advogado nem família. Não tive coragem de contar a verdade para meus pais. Eles já estavam sofrendo o suficiente com a falência. Não queria preocupá-los mais. Menti, dizendo que tínhamos um pequeno conflito de casal e que precisávamos de tempo para resolver. Quando entrei na sala, vi Lucas e a mãe sentados. Não estavam sozinhos. Ao lado deles estava um advogado com aparência impecável e muito seguro de si. Ao me ver sozinha, eles me olharam com ainda mais desprezo e suficiência. Estavam certos da vitória. O julgamento foi rápido. Para mim foi quase uma tortura. O advogado de Lucas apresentou seus argumentos de forma clara e eloquente. Disse que nosso casamento tinha se rompido por conflitos insuperáveis e diferenças de ambiente e pensamento. E então, com ar triunfante, ele apresentou sua carta vencedora. A escritura de doação da casa com a minha assinatura. Excelência, disse ele com fingida solenidade, quanto aos bens, não temos nenhuma disputa. Em consideração ao afeto conjugal e em agradecimento ao cuidado que a família do meu cliente lhe proporcionou em um momento de dificuldade, a esposa do meu cliente, a senhora Isabela Guzmão, decidiu doar a totalidade de sua parte do apartamento ao seu marido, o senhor Lucas de Castro. Todos os procedimentos são legais e foram devidamente registrados em cartório. Senti uma raiva que me sufocava. Suas palavras distorciam a verdade descaradamente. Agradecimento, cuidado. Eles tinham me transformado de uma vítima de golpe em uma esposa compreensiva. Não é verdade, gritei, levantando-me num salto, incapaz de me conter mais. É tudo mentira. Eles me enganaram. Eu não sabia nada sobre aquele documento. Ele me enganou.
Ele me disse que eram documentos para um empréstimo bancário para ajudar meu pai. Eles me obrigaram a assinar. Mas o juiz apenas me olhou com uma expressão de pena. Acalme-se, senhora Guzmão. A assinatura que aparece no documento é sua. Olhei para a assinatura projetada na tela. Era, sem dúvida, a minha assinatura. Eu não podia negar. Mas eu não sabia o conteúdo. Eu disse, soluçando. Eles me enganaram. Por favor, acredite em mim, Excelência. A senhora tem alguma prova de fraude ou coação? Replicou o advogado de Lucas. Uma pergunta desafiadora, uma facada que cutucava minha impotência. Provas. De onde eu tiraria provas? Tudo tinha acontecido entre ele e eu, e suas doces palavras tinham se desvanecido como fumaça, sem deixar rastro. Eu estava indefesa, só podia ficar ali chorando e repetindo desesperadamente. Eles me enganaram. É injusto. Por favor, acreditem em mim. Mas minhas lágrimas não tinham valor diante do papel branco e da tinta preta. Lucas e a mãe estavam sentados observando meu sofrimento. Não havia um pingo de compaixão nos olhos deles, apenas a euforia do vencedor. Finalmente o julgamento terminou. O juiz bateu o martelo, o som seco foi como que no último prego no caixão do meu casamento e da minha fé. Após examinar as provas apresentadas, ele leu o veredito com a voz inexpressiva. Este tribunal reconhece que o contrato de doação de imóvel entre a senhora Isabela Guzmão e o senhor Lucas de Castro é um contrato plenamente legal, confirmado e registrado em cartório. A parte da senhora Isabela Guzmão não apresentou nenhuma prova de fraude ou coação. Portanto, o tribunal aceita o pedido de divórcio do senhor Lucas de Castro. Quanto aos bens, confirma-se que o apartamento no endereço mencionado é propriedade exclusiva do senhor Lucas de Castro. Caí para trás na minha cadeira. Meus ouvidos uniam e tudo ficou preto. Eu tinha perdido. Eu tinha perdido feio. Eu tinha perdido para minha ingenuidade e a minha fé cega. A justiça não estava do meu lado, mas eu não podia aceitar. Simplesmente não podia aceitar aquela crua realidade. Não fui para a casa dos meus pais. Não queria que me vissem no meu estado miserável. Também não tinha para onde ir. Sem rumo, peguei um táxi e voltei para aquele apartamento. O que antes era meu lar, agora era o campo de batalha onde eu tinha sido derrotada. Quando cheguei, Lucas e a mãe tinham acabado de voltar também. Ao me ver, Dona Cláudia franziu os lábios e disse com sarcasmo: "Por que você voltou rastejando para cá? O juiz já deu a sentença. Esta não é mais a sua casa. Você não ouviu? É surda? Vá embora de uma vez, você me dá nojo." Entrei na casa sem dizer uma palavra e fui direto para o meu quarto. Eu não ia a lugar nenhum. Esta casa foi dada pelos meus pais. Pode ser que nos documentos não fosse mais minha, mas moralmente eu continuava sendo a dona. Como resisti em ir embora, Lucas se aproximou e bloqueou a porta. "O que você está fazendo? Pretende se trancar aqui?" "Sim", eu disse, levantando a cabeça e olhando diretamente nos olhos dele. Pela primeira vez, dirigi a ele um olhar desafiador. "Esta casa é dos meus pais. É o fruto do sangue e do suor deles. Eu não vou a lugar nenhum. Se eu tiver que morrer, morrerei nesta casa. Eu não vou deixar que golpistas como vocês a fiquem tão facilmente." "Você? Quem você está chamando de golpista?" gritou Dona Cláudia, correndo por trás e apontando para o meu rosto. "Quem se sente ofendido saberá a quem me refiro", respondi com a voz fria como gelo. Minha atitude teimosa e desafiadora os enfureceu ao extremo, mas como tinham acabado de voltar do fórum, não ousaram fazer nada drástico. "Ótimo", zombou Lucas. "Se você quer ficar, fique, mas não espere viver confortavelmente. Vamos ver quanto tempo você aguenta." Era o terceiro dia em que eu aguentava no meu quarto. Ele provavelmente tinha perdido a paciência, porque Lucas não parecia mais querer brincar de gato e rato. Ele bateu na minha porta com força. "Isabela, sai agora mesmo." Eu não respondi. "Você não vai sair? Quer que eu arrombe a porta?" Eu sabia que, com o temperamento dele, ele era perfeitamente capaz de fazer isso. Respirei fundo e abri a porta. Ele estava de pé, com os braços cruzados, me olhando com arrogância. "Você ainda não foi embora? Você realmente pensa em ficar aqui tão descaradamente? Deixe-me dizer uma coisa, Isabela. Sua família falida não é páreo para a nossa. É melhor você ir por bem. Não me obrigue a te machucar." Eu apenas o olhei em silêncio. Meu silêncio pareceu enfurecê-lo ainda mais. "Você não me ouviu bem.
Ele pegou o celular e discou um número que eu nunca esqueceria, o número do meu pai. Alô, falo com meu sogro? Disse ele ao telefone. Seu tom estava cheio de desprezo e desafio. Ele colocou no viva-voz de propósito para que tanto eu quanto a mãe dele, que estava por perto, pudéssemos ouvir. É o Lucas, sogro. Ligo para dar uma boa notícia. Sua querida filha. A partir de hoje não é mais minha esposa. Acabamos de nos divorciar. Houve silêncio do outro lado da linha. Eu podia imaginar a surpresa e a dor do meu pai. Senti meu coração se apertar, mas Lucas não parou. Ele riu cruelmente. Ah, mas não ligo só para dar a notícia. Sinto incomodar, mas o senhor poderia vir buscar a sua filha problemática? Ela se instalou na minha casa e não tem intenção de ir embora. Diz que prefere morrer aqui, que a educação que deram a ela, até ensinaram a viver de favor na casa dos outros. Clank. Ouvi algo quebrar do outro lado da linha. Provavelmente era a xícara de chá que meu pai sempre tinha na mão. O que você disse? A voz do meu pai tremia de raiva. Que venham buscá-la! Gritou Lucas como uma fera selvagem. Nossa casa não é uma instituição de caridade para acolher a filha de um velho arruinado como o senhor. Eu dou 1 hora. Se em 1 hora ela ainda estiver aqui, não me culpem se eu vou mandar alguém arrastá-la para a rua. Tchau. Ele desligou e jogou o celular sobre a mesa. Virou-se para mim com um sorriso triunfante. Eu fiquei ali com as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Mas desta vez não eram lágrimas de impotência. Eram lágrimas de uma raiva profunda. Ele não só me insultou, mas também aos meus pais, as pessoas que eu mais amo no mundo. Ele tinha cruzado meu último limite. Eu estava errada. Ficar ali obstinadamente não servia para nada. Só lhes dava mais desculpas para ferir meus entes queridos. Venham buscar a filha problemática de vocês. As palavras de Lucas ecoavam na minha cabeça, afiadas como 1000 fragmentos de vidro, dilacerando meu coração. Não só ele me insultou, mas também aos meus pais, as pessoas que eu mais amo neste mundo. Ele tinha pisoteado o último vestígio de orgulho que restava para mim e para minha família. Naquele instante, senti que tudo dentro de mim se quebrava em pedaços. A fé, o amor e até a última força que eu tinha para proteger o que eu chamava de família, tudo se desvaneceu como fumaça. Fiquei no meio da luxuosa sala, chorando sem parar. A raiva, a dor e uma sufocante impotência me invadiram. Eu estava errada. Resistir nesta casa era inútil. Eu achava que ficar era uma luta pela justiça, pelo presente que meus pais tinham me dado. Mas não. Só lhes dava mais munição para ferir meus entes queridos. Quão arrasado meu pai estaria ao ouvir aquelas palavras. Ele tinha perdido o negócio de toda a vida. E agora tinha que suportar insultos inomináveis do ex-genro. Não queria imaginar. Eu me sentia tão inútil, tão má filha. Lucas e a mãe continuavam ali, me olhando com os braços cruzados e uma expressão triunfante. Eles esperavam que eu desabasse por completo, que fizesse as malas e fosse embora humilhada. Por que você ainda não vai? Disse Lucas com um sorriso zombeteiro. Ou está esperando que seu pai venha de verdade. Não seria mal. Assim ele poderia ver com os próprios olhos como a filha preciosa dele é expulsa para a rua. Talvez assim ele se arrependa de não a ter educado melhor. Cada palavra que saía da boca dele era uma tortura. Eu não podia suportar mais. Em meio ao desespero e à dor extrema, já não conseguia pensar com clareza. Como um ato reflexo, peguei meu celular e com as mãos trêmulas disquei o número do meu pai. Eu não sabia por que estava ligando. Talvez só quisesse ouvir a voz dele. Talvez buscasse um vislumbre de consolo, ou talvez simplesmente quisesse pedir perdão por tê-lo feito passar por aquela humilhação. Mal soou o primeiro toque, ele atendeu do outro lado. Pai, sou eu. Minha voz falhou, incapaz de formar palavras. Parecia que o mundo inteiro estava cheio apenas do meu choro. Isabela, não chore. A voz do meu pai do outro lado não demonstrava a raiva nem o desconcerto que eu esperava. Pelo contrário, sua voz era incrivelmente tranquila e serena, com uma estranha força. Pai sabe de tudo. Eu congelei. Toda a dor dentro de mim pareceu parar por um instante. Isabela, você não se preocupe, meu pai me interrompeu. Eu gravei tudo o que aquele canalha disse. Minha filha, você sofreu muito. Você se saiu muito bem, foi muito corajosa.
A voz do meu pai não era mais a voz cansada e impotente de um homem falido. Era grave e cheia de autoridade, como se um leão, há muito tempo em silêncio, finalmente tivesse despertado. Agora, me escute bem. A voz dele era firme. Não admitia réplica. Não vá a lugar nenhum. Fique nessa casa, não saia nem um passo pela porta. Não importa o que eles digam ou façam, se for necessário, tranque a porta do seu quarto. Entendeu? Sim, entendi, respondi, ainda confusa, sem entender o que meu pai pretendia, porque estava tão tranquilo, porque me pedia para ficar. Ótimo, fique aí, chego em 30 minutos. Mas o que o senhor vai fazer quando vier? Perguntei preocupada. Ele e a mãe estão aqui. Estão muito agressivos. Eles vão insultá-lo. Confie no seu pai. Foi tudo o que ele disse. 2 palavras, mas com o peso de uma tonelada. Em um instante, toda a minha confusão se dissipou, substituída por uma fé absoluta, e ele desligou. Fiquei ali com o celular na mão. Meu pai viria em 30 minutos. O que ele pensava em fazer? Como um homem arruinado e sem nada ia enfrentar pessoas tão prepotentes. Por acaso ele viria suplicar para que me perdoassem? Não podia ser. A voz do meu pai não era a de alguém que vai suplicar. Era a voz de alguém que vai impor justiça. Lucas e a mãe, ao me verem atônita depois da ligação, se regozijaram ainda mais. O que você foi contar para o seu papai? Zombou Lucas. Vamos ver o que aquele velho arruinado pode fazer quando vier. Ou será que ele vai vir se ajoelhar para pedir perdão pela filha dele? Seria um espetáculo digno de se ver. Não perca tempo falando com essa daí, disse Dona Cláudia, indo para a cozinha com desdém. Que ele venha buscar este estorvo. Que alívio! Eu vou tomar um chá enquanto aproveito o espetáculo. Dizendo isso, ela foi tranquilamente para a cozinha. Lucas se jogou no sofá, cruzou as pernas e colocou um canal de esportes, ignorando completamente minha presença. Eles estavam desfrutando do seu último momento de arrogância, sem saber que um tsunami gigante estava prestes a chegar para arrasar com toda a sua soberba e seus cálculos sujos. Eu não disse nada. Subi em silêncio para o meu quarto e, como meu pai tinha me ordenado, fechei a porta com chave. Não fiz as malas. Simplesmente me aproximei da janela, afastei ligeiramente a cortina e olhei para a rua. Esperei 30 minutos. Os 30 minutos do destino que decidiriam o futuro da minha família e da dele. Eu não tinha mais medo. Em vez disso, sentia uma estranha emoção, como se estivesse prestes a presenciar algo extraordinário. Exatamente 30 minutos depois, comecei a ouvir um barulho ao longe. O rugido de motores de carro se tornou cada vez mais forte até parar bem em frente à porta da nossa casa. Contive a respiração e olhei pela janela. Uma caravana de carros apareceu ao longe. Não era o velho táxi ou a moto que Lucas e a mãe poderiam ter imaginado. Na frente, ia um reluzente Rolls-Royce Phantom preto, um carro que eu nunca poderia confundir. O mesmo carro que meu pai usava para se reunir com seus sócios mais importantes. A luz do entardecer brilhava sobre sua luxuosa pintura preta. Atrás, seguiam 2 Mercedes-Benz classe S pretos. E, por último, uma grande van do tipo que se usa para seguranças ou para transportar objetos volumosos. Quando a caravana parou, ocupou toda a rua, criando uma cena imponente e autoritária. Lá embaixo, Lucas e a mãe também ouviram o barulho e saíram para a sacada por curiosidade. Ao verem a caravana de carros, o sorriso nos rostos deles congelou. Eles se entreolharam com desconcerto, sem entender o que estava acontecendo. Provavelmente pensaram que algum figurão tinha errado o endereço. A porta do Rolls-Royce se abriu e saiu um homem de terno e óculos escuros. Era o Sr. Marcelo, o chefe de segurança de maior confiança do meu pai. Ele educadamente contornou o carro para abrir a porta traseira. E então, meu pai saiu. Ele usava um terno Tom Ford perfeitamente ajustado e em seu pulso brilhava o relógio Patek Philippe de edição limitada que eu lhe dei no último aniversário. Seu cabelo estava impecavelmente penteado e seus sapatos reluziam. Sua aparência não era, de forma alguma, a de um homem falido e afogado em dívidas. Ele era majestoso e imponente, como um imperador que retorna ao seu reino. Dos outros carros desceram o advogado da nossa família, o Dr. Freitas,
e uma equipe de quase 12 seguranças, todos altos e corpulentos, com uniformes pretos que lhes davam um aspecto muito profissional. Da janela do meu quarto, contemplei a cena sem palavras de surpresa e depois caí no choro. Mas desta vez eram lágrimas de felicidade e uma emoção avassaladora. Pai. Meu pai não estava falido. Tudo tinha sido uma atuação. Lá embaixo, Lucas e a mãe também estavam na sacada, atônitos. A cor dos rostos deles mudou da arrogância para o desconcerto e depois para o pânico extremo. Eles não eram tolos. Começavam a perceber que tinham caído numa armadilha. A equipe de segurança se espalhou rapidamente para controlar os arredores da porta. Meu pai e o Dr. Freitas entraram tranquilamente no pátio, pela porta principal que Lucas tinha se esquecido de trancar depois de me insultar. Abri rapidamente a porta do meu quarto, sequei as lágrimas e desci as escadas. Quando cheguei, meu pai e o Dr. Freitas tinham acabado de entrar na sala. Pai! Gritei, dominada pela felicidade e surpresa. Meu pai se virou para mim. Seu olhar severo se suavizou por um instante. Ele se aproximou, abriu os braços e me apertou contra ele. Minha filha, disse ele enquanto me dava tapinhas nas costas trêmulas. Sinto muito por te fazer passar por isso. Já acabou. O abraço do meu pai, aquele abraço firme e caloroso, apagou toda a humilhação e a dor que eu tinha sofrido. Eu me senti segura. Lucas e Dona Cláudia desceram então cambaleando. Ficaram no alto da escada contemplando a cena. Os rostos deles estavam brancos como papel e suas pernas tremiam. Senhor Gusmão, gaguejou Lucas. Sua voz não tinha mais arrogância, e sim terror. Como o senhor chegou aqui? Sua empresa... Meu pai me soltou e se virou para eles. Seu olhar suave desapareceu, substituído por um olhar frio e afiado como uma lâmina. Um olhar que parecia atravessar a alma. Minha empresa? Ele zombou. Uma risada cheia de sarcasmo. Obrigado pelo seu interesse. Vai muito bem. Na verdade, esta manhã fechamos um grande contrato em Dubai. O quê? O que o senhor está dizendo? Gritou Dona Cláudia. Incrédula. Impossível. É mentira. O senhor está falido. O senhor mesmo disse. Sim, eu mesmo disse, admitiu meu pai com calma. Mas não era uma má notícia, era um teste. Uma prova para conhecer o coração das pessoas. Um teste. Eu congelei. Lucas e Dona Cláudia também estavam horrorizados. Um teste. A voz de Dona Cláudia estava cheia de incredulidade. Parecia que ela ainda não conseguia aceitar que tinha sido enganada. Meu pai, como se não valesse a pena responder, sentou-se tranquilamente no sofá. No mesmo lugar onde, há apenas uns minutos, Lucas tinha se sentado arrogantemente com as pernas cruzadas. Meu pai me fez um sinal para que eu me sentasse ao lado dele. Sua atitude relaxada era como a de um rei em seu próprio palácio. O Dr. Freitas não perdeu um segundo em começar o julgamento. Ele se aproximou da mesa de vidro e abriu sua maleta. Senhor Castro e Senhora Castro, disse ele com uma voz educada, mas sem emoção. Acredito que chegou o momento de vocês conhecerem toda a verdade. O Dr. Freitas tirou uma pasta encadernada em azul escuro e a colocou sobre a mesa. Este é o contrato original de doação de imóvel, redigido no dia do casamento do Sr. Lucas de Castro e da Sra. Isabela Gusmão, há 5 anos. O Sr. Roberto Gusmão, como pai da noiva, doou este apartamento, avaliado em vários milhões de reais, como bem comum para o casamento. Sim, e daí? Replicou Dona Cláudia, com as veias do pescoço marcadas. Parecia ter recuperado um pouco de coragem ao mencionar sua prova. Mas a Isabela assinou um documento doando toda a parte dela ao meu filho. Esta casa agora é propriedade exclusiva do meu Lucas. O tribunal sentenciou isso. Há um documento claro. Como se atrevem a tentar anular? Ela disse com confiança, agarrando-se à sua vitória legal. O Dr. Freitas sorriu. Um sorriso que misturava pena e sarcasmo. Minha senhora, não se precipite. Essa vitória no julgamento provavelmente é apenas temporária. A senhora se importaria de ler com atenção a última cláusula deste contrato original? O artigo 9, parágrafo 3. Ele apontou para uma linha impressa em letra muito pequena no final da última página, um lugar que podia ser facilmente ignorado se não fosse lido com atenção.
Lucas e Dona Cláudia se inclinaram apressadamente, semicerrando os olhos para ler. Seus rostos, antes confiantes, passaram do vermelho para o branco e depois para um azul pálido. O Dr. Freitas, sem lhes dar tempo para assimilar, leu em voz alta e clara, como um juiz ditando a sentença, cada palavra. Cláusula especial 9.3. O presente contrato de doação e toda a titularidade imobiliária relacionada ao mesmo terão plena validade jurídica unicamente enquanto os donatários, Lucas de Castro e Isabela Guzmão, mantiverem um relacionamento matrimonial legalmente válido. Caso o relacionamento matrimonial termine por qualquer motivo, incluindo divórcio ou falecimento de uma das partes, o presente contrato se tornará automaticamente sem efeito. Qualquer posterior transferência, doação, venda, hipoteca ou outro tipo de contrato ou documento realizado sobre a referida propriedade, sem o consentimento escrito e em cartório do doador original, Roberto Guzmão, será considerado nulo e sem efeito. A propriedade voltará a ser automaticamente propriedade da Sociedade de Responsabilidade Limitada, Grupo Construtor Guimarães. Nulo, gaguejou Dona Cláudia. Sua voz falhou, ela cambaleou e teve que se agarrar ao braço do filho para não cair. É isso, senhora, disse o Dr. Freitas com a voz fria como gelo. Para que a senhora entenda de forma simples, esse documento de doação que o Sr. Castro tem em seu poder, esse que vocês tanto valorizam, se tornou automaticamente papel rasgado no momento em que ele e a senhorita Isabela se divorciaram oficialmente. Não tem nenhum valor legal. Não, impossível, gritou Lucas, perdendo completamente a compostura. Isso é uma armadilha. O senhor armou uma arapuca. Onde já se viu uma cláusula tão absurda? Que lei permite isso? O Dr. Freitas sorriu novamente. Senhor Castro, vejo que o senhor não conhece bem a lei. Esta é uma cláusula perfeitamente legal chamada doação condicional. Quando o senhor e a senhorita Isabela assinaram este contrato, significa que aceitaram essa condição. O senhor não pode dizer que não sabia. Além disso, na época, seu próprio advogado revisou este contrato e confirmou que não havia nenhum problema legal. Lucas ficou atônito. Foi então que ele se lembrou do dia em que assinou o contrato. Ele estava tão eufórico por receber um presente tão grande do sogro que não prestou nenhuma atenção às cláusulas menores. Ele tinha caído na armadilha com os próprios pés, uma armadilha legal incrivelmente bem calculada. E o que acontece com a sentença do tribunal? Perguntou Dona Cláudia, tentando se agarrar à sua última esperança. O tribunal sentenciou que esta casa era do meu filho. A sentença do tribunal de primeira instância se baseou nas provas apresentadas naquele momento, explicou o Dr. Freitas com calma. Naquele momento, não apresentamos este contrato original. Por quê? Porque queríamos ver até onde a encenação de vocês iria. Agora temos provas suficientes da fraude do Sr. Castro e este contrato original. Vamos apelar e eu garanto 100% que na segunda instância a sentença será completamente diferente. O Sr. Castro não só não ficará com a casa, como poderá ser acusado de estelionato e apropriação indébita. Lucas e a mãe desabaram por completo. Eles se entreolharam e depois para o meu pai com uma expressão de horror. Haviam caído em uma armadilha montada há 5 anos e ativada no momento perfeito. Eles foram arrogantes demais. Nos subestimaram. E agora tinham que saborear a mais amarga das derrotas. Quando o Dr. Freitas terminou sua explicação, um pesado silêncio se apoderou da sala. Lucas e a mãe desabaram no sofá com o olhar perdido, sem um pingo de arrogância. Eles tinham perdido. Tinham perdido feio. Meu pai, que tinha observado tudo em silêncio, se levantou. Seu olhar não era o de um vencedor. Em seus olhos havia apenas decepção e uma profunda tristeza. Lucas, ele começou com uma voz grave e autoritária. Eu uma vez confiei muito em você. Pensei que você fosse um jovem ambicioso, talentoso e, acima de tudo, que amava sinceramente minha filha. Não hesitei em lhe dar em casamento minha filha mais querida, e lhes dei uma grande fortuna para que tivessem uma base. Eu esperava que você formasse uma família feliz com a Isabela e que mais tarde você dirigisse este negócio comigo. Ele balançou a cabeça, desapontado.
Depois de alguns anos de teste, se eu considerasse que vocês tinham amadurecido de verdade, eu pensava em confiar a vocês uma grande parte do grupo, um cargo com o qual você provavelmente nunca teria sonhado. E esta farsa da falência foi meu último teste para você. Ao ouvirem isso, não só Lucas e Dona Cláudia, mas também eu, ficamos atônitos. O último teste. Meu pai me olhou com uma expressão de desculpa. Isabela, sinto muito por não ter te contado, mas eu tinha que fazer isso. Eu tinha que saber se o homem que você tinha escolhido, o homem a quem eu ia confiar o futuro da minha filha e de todo o meu negócio, era realmente confiável. Ele voltou a olhar para Lucas. Eu queria ver sua verdadeira natureza quando minha filha deixasse de ser uma menina rica, quando a família dela desmoronasse, quando ela se tornasse um fardo. Eu queria ver se, como você jurou no dia do seu casamento, você ficaria ao lado dela para superar as dificuldades juntos, ou se... Meu pai não terminou a frase, mas todos entendemos o significado. Eu te dei uma chance. Sua voz se tornou firme. Uma chance para você se provar como homem, como marido, mas você me decepcionou enormemente. Você não apenas mostrou sua ganância e sua traição, mas abandonou sua esposa em seu momento de maior dor e ainda arquitetou uma peça teatral vil com sua mãe para roubar o último bem dela. Você não merece ser o marido da minha filha. Você não merece herdar nada de mim. As palavras do meu pai foram como a sentença final que fechava todas as portas para o futuro de Lucas. Foi então que ele se deu conta do que tinha perdido. Não apenas um apartamento, mas uma fortuna imensa, um negócio gigantesco e um futuro brilhante. Ele tinha jogado tudo pela janela por sua própria ganância e sua miopia. Ele levantou a cabeça e nos olhou, meu pai e eu. Ajoelhou-se diante do meu pai. Senhor Gusmão, sinto muito, ele soluçou. Lágrimas de um arrependimento tardio. Foi como se eu estivesse possuído. A ganância me cegou. Por favor, me perdoe uma vez. Eu prometo. Eu vou mudar. Vou tratar bem a Isabela. Por favor, não nos expulse. Dona Cláudia, ao ver o filho, correu para se ajoelhar ao lado dele. É verdade, sogro. Ela choramingou, miseravelmente. A culpa é toda minha. Fui eu que, na minha velhice e loucura, incitei meu filho. Por favor, pense nos jovens, nos 5 anos que viveram como marido e mulher, e nos perdoe desta vez. Nós lamentamos de verdade. Ela começou outra peça de lágrimas, mas desta vez já não teve efeito. Meu pai simplesmente os olhou com frieza. Perdão. Se quem tivesse vindo hoje aqui não fosse eu, mas um velho realmente arruinado, vocês teriam dito estas palavras? Ou teriam insultado aquele velho até a exaustão e expulsado a filha dele para a rua sem piedade? Diante da pergunta do meu pai, eles ficaram sem palavras. Eu te dei a oportunidade, mas você a rejeitou com suas próprias mãos. Disse meu pai a Lucas. Não há mais nada para falar. Lucas continuava ajoelhado no chão frio de mármore, mas já não chorava nem suplicava. Ele levantou a cabeça e nos olhou, meu pai e eu. Em seus olhos não havia mais arrependimento, e sim o vazio e a impotência de quem perdeu tudo. Ele começou a murmurar como se tivesse perdido a cabeça. Um teste, era um teste, a falência era falsa. Ele soltou uma risada seca e demente. Ha! Ha, ha, ha! Então era isso. Tudo era uma peça de teatro, um teatro para provar meu coração. Vocês me trataram como um rato de laboratório e agora se divertem vendo como eu caí na armadilha. Nós não te vimos como um rato, disse meu pai com a voz gélida. Você mesmo se transformou em um rato que só persegue a isca que está na frente sem ver a armadilha que pende sobre a sua cabeça. Dona Cláudia, depois de um tempo atordoada, recuperou a razão, mas sua mente tinha se transformado em uma fúria demente. Ela não chorava mais nem suplicava. Levantou-se num salto e apontou para o rosto do meu pai. A máscara, hipócrita e amável, havia caído completamente, deixando apenas a disfarçatez e a ganância. O senhor se saiu muito bem, Roberto Gusmão, ela gritou. Fora de si, como tem dinheiro e poder, pode fazer o que quiser, brincar de testar as pessoas com sua filha e sua fortuna. Acha que somos seus brinquedos? Ela se virou para o filho. Lucas, levante-se. O que você está fazendo aí, pasmado? Você não fez nada de errado. Seu único erro foi ser bom demais e confiar nas pessoas.
Depois de viver 5 anos com a filha desse velho, tratando-a como uma princesa, agora toda a família dele se une para te expulsar. Você ainda vai continuar ajoelhado diante dessas pessoas? Eu não podia acreditar no que ouvia. Mesmo nesta situação, ela era capaz de distorcer a verdade e confundir o preto com o branco com tanta disfarçatez. Na boca dela, o filho tinha se tornado a vítima, e nós, os carrascos cruéis. Senhora Castro, interveio então o Dr. Freitas. Sua voz continuava tranquila, mas afiada. Sugiro que a senhora meça suas palavras. Quem serviu a quem e quem cometeu o erro? É algo que a senhora sabe melhor do que ninguém. E eu lhe lembro mais uma vez que, legalmente, esta casa nunca foi propriedade do seu filho. Cale a boca! Dona Cláudia se lançou a insultar até mesmo o advogado. Você não é mais do que um advogadinho de aluguel desse velho. Nos documentos está escrito que a Isabela doou a casa ao meu filho. O tribunal sentenciou isso. Acha que vocês poderão anular? Ela se agarrava desesperadamente à sentença errônea de primeira instância como um náufrago a uma tábua. Meu pai simplesmente balançou a cabeça ligeiramente. Seu rosto mostrava uma clara decepção. Ele parecia não querer discutir mais com uma mulher que tinha perdido a razão. Mas Lucas, ele pareceu ser incitado pelas palavras da mãe. Seu desespero se transformou em raiva. Ele se levantou e olhou fixamente para o meu pai. Em seus olhos não havia mais medo, e sim um desafio demente. O senhor tem razão, disse ele com a voz rouca. O senhor tem razão. Eu perdi o seu teste, mas não cante vitória tão cedo. O tribunal sentenciou que esta casa é minha. Mesmo que exista a sua estranha cláusula, a sentença do tribunal continua válida. Quer anular? Não será fácil. Nos veremos na segunda instância. Vamos ver se o seu dinheiro consegue vencer a lógica do preto no branco. Ele estava até nos ameaçando. Ele acreditava que, com a sentença que já tinha na mão, ainda tinha uma chance. A ganância o tinha cegado por completo. Ele não sabia o que estava enfrentando. Olhei para o homem que estava na minha frente, aquele que uma vez amei. Em meu coração só restava amargura. Ele não sentia o menor arrependimento. Tinha escolhido lutar até o fim. Meu pai olhou alternadamente para Lucas e Dona Cláudia. Não se irritou de forma alguma. Simplesmente sorriu com frieza. Ótimo, se é tanto o que vocês desejam. Ele disse, virando-se para o advogado. Doutor Freitas, eu acho que não será preciso esperar pela segunda instância. Mostre a eles o último presente que eu preparei. O último presente. Eu também fiquei surpresa. O Dr. Freitas assentiu e voltou a abrir sua maleta, mas desta vez o que ele tirou não foi uma pasta, e sim um tablet. Reproduziu um vídeo, deixou-o sobre a mesa e virou a tela para Lucas e a mãe. Na tela via-se uma gravação de uma câmera oculta instalada no reservado de um restaurante de luxo. E o protagonista do vídeo não era outro senão Lucas. Ele estava falando com um homem desconhecido. A voz de Lucas era ouvida com clareza. Não se preocupe, se você cuidar bem do assunto no fórum, se conseguir que a sentença seja a meu favor, assim que eu tiver o apartamento nas minhas mãos, eu o venderei imediatamente. Repartiremos o dinheiro da venda, como combinamos, 60% para mim, 40% para você. O outro homem riu. Você tem certeza? Ouvi dizer que seu sogro não é um homem qualquer. Aquele velhote não é mais do que um velho arruinado, zombou Lucas. E a filha dele é tão tola que faz tudo o que eu digo. Eu tenho tudo sob controle. Quando o vídeo terminou, a sala voltou a se afundar no silêncio, mas desta vez era um silêncio sepulcral. Dona Cláudia olhou para o filho, seus olhos se arregalaram, incrédula. Acontece que seu filho não só tinha enganado a esposa, como tinha ousado fazer acordos com um funcionário judicial, tentar comprar a justiça com dinheiro. E Lucas, seu rosto não tinha uma gota de sangue. Ele olhava fixamente para o tablet, tremendo dos pés à cabeça. Como vocês conseguiram isso? Moleque, você achava que eu não tinha os mesmos contatos que você? Disse meu pai com uma voz gélida. O homem com quem você se reuniu era uma armadilha que eu mesmo armei. Eu só queria ver até onde você era capaz de ir, e você não me decepcionou. O choque extremo fez com que Lucas desabasse por completo. Ele não só tinha fracassado, mas sua conspiração mais suja tinha sido completamente exposta. Ele não tinha mais escapatória.
Seus atos, disse o Dr. Freitas com uma voz firme, como se lesse uma acusação, não só constituem estelionato e apropriação indébita, mas também há indícios de um crime de suborno, um crime penal. Com este vídeo e o testemunho do homem que se fez passar por juiz, quantos anos de cadeia o senhor acha que pegará, Sr. Castro? Lucas desabou no chão, cobrindo o rosto com as mãos. Ele nem sequer tinha coragem de levantar a cabeça. Tinha perdido toda a vontade de resistir, e o medo de ir para a cadeia tinha se apoderado completamente de sua mente. Dona Cláudia, após o terrível choque, já não ousava gritar. Olhou para o filho e depois para o meu pai. Seus olhos estavam cheios de terror e desespero. Foi então que ela se deu conta de que tinham entrado na boca do lobo. Ela se aproximou cambaleando e se ajoelhou diante do meu pai. Toda a sua soberba e arrogância tinham desaparecido, deixando apenas a miséria de quem suplica por piedade. Senhor Gusmão, por favor, eu lhe imploro. Ela choramingou com a voz quebrada. A culpa é toda minha. Fui eu, na minha estupidez, quem incitou meu filho. Por favor, nos perdoe desta vez. Ele é meu único filho. Se ele for para a cadeia, eu não poderei continuar vivendo. Por favor, tenha clemência. Meu pai simplesmente a olhou com frieza. Clemência, senhora Castro? Quando seu filho enganou minha filha, por acaso a senhora pensou nessa palavra? Quando a senhora e seu filho se regozijavam após roubar os bens dela, pensaram que chegaria um dia como hoje? E quando seu filho me insultou sem piedade, me chamando de velho arruinado, ele pensou que teria que suplicar a esse mesmo velho? Cada pergunta do meu pai era como uma faca que se cravava no coração dela, e ela abaixou ainda mais a cabeça, sem poder responder. Pai, eu o chamei em voz baixa. Uma parte de mim não se sentia bem. Meu pai se virou para mim e seu olhar se suavizou. Isabela, não se amoleça. Se não matarmos a serpente, um dia ela voltará para nos morder. Desta vez, temos que arrancá-la pela raiz. Dito isso, ele não voltou a olhar para a mãe e o filho. Fez um sinal para o Dr. Freitas. O Dr. Freitas assentiu e tirou outro documento da sua maleta. Senhor Castro, senhora Castro, disse ele. O senhor Gusmão, após muito refletir, decidiu lhes oferecer uma última saída. Diante da palavra saída, tanto Lucas quanto a mãe levantaram a cabeça. Uma faísca de esperança brilhou em seus olhos. Nós não apresentaremos acusações criminais pela tentativa de suborno do Sr. Castro. Com uma condição, disse o Dr. Freitas, colocando o documento sobre a mesa. Assinem esta declaração juramentada. O conteúdo é simples. Ambos renunciam voluntariamente a todo o direito de apelação contra a sentença judicial. E, ao mesmo tempo, reconhecem que este apartamento é propriedade do Grupo Guimarães. Além disso, se comprometem a nunca mais aparecer na vida da senhora Isabela Gusmão, nem a contatá-la, nem a interferir de forma alguma. Ele fez uma pausa e acrescentou com a voz gélida. Se aceitarem assinar, faremos como se nada tivesse acontecido. Mas se não o fizerem, esse vídeo será enviado imediatamente às autoridades policiais. Não era uma escolha, era um ultimato. Assinar e perder a casa em troca da liberdade, ou não assinar e ir para a cadeia. Lucas não teve que pensar, pegou apressadamente a caneta e, com a mão trêmula, assinou seu nome na declaração. Dona Cláudia também se levantou cambaleando e, seguindo o filho, assinou com a mão trêmula. Quando terminaram de assinar, o Dr. Freitas guardou cuidadosamente a declaração na sua maleta. Ótimo, disse meu pai. Agora o último passo. Ele se levantou, caminhou em direção à porta e fez um sinal para a equipe de segurança que esperava lá fora. Entrem. 12 seguranças com uniformes pretos entraram em uníssono e se formaram em 2 filas. A presença deles fez com que o ar da sala ficasse pesado. Dr. Freitas, disse meu pai, leia-lhes o resto do ultimato. O advogado assentiu. A pedido do proprietário legal deste apartamento, exige-se que a senhora Cláudia Castro e seu filho desocupem esta propriedade no prazo de 1 hora. Só poderão levar seus pertences pessoais essenciais. Todos os bens imóveis da casa são propriedade do Grupo Guimarães. Meu pai se dirigiu ao chefe de segurança. Chefe Marcelo, que seus homens ajudem a senhora Castro e o senhor Castro a fazer as malas. Lembrem-se, apenas pertences pessoais,
roupas, sapatos e coisas assim. O resto fica. Se em 1 hora eles não tiverem ido, acompanhem-nos gentilmente para fora. Entendido, senhor? E assim começou o despejo mais humilhante. Sob a direção do chefe Marcelo, a equipe de segurança se dividiu em 2 grupos. Um grupo acompanhou Lucas e a mãe para o andar de cima, enquanto o outro trouxe caixas grandes e começou a embalar. Eles se moveram com profissionalismo e rapidez. As roupas dos armários de Lucas e Dona Cláudia foram retiradas e jogadas nas caixas. Sapatos, bolsas, cosméticos, tudo teve o mesmo destino, sem o menor respeito, sem a menor compaixão. Dona Cláudia observava como seus preciosos artigos de luxo eram tratados como lixo. Seu rosto estava pálido. Ela tentou intervir, mas 2 seguranças se interpuseram com um olhar gélido. Sinto muito, senhora. Ordens do senhor Guzmão. Lucas simplesmente ficou em um canto, como se estivesse pregado no chão. Não lhe restava força sequer para resistir. Este despejo ocorreu diante dos meus olhos e dos vizinhos curiosos que espiavam pela porta. O boato de que a casa do Sr. Castro estava sendo saqueada por capangas se espalhou como fogo. Exatamente 1 hora depois, todos os pertences pessoais de Lucas e da mãe estavam cuidadosamente embalados em poucas caixas. Sr. Castro, Senhora Castro, o tempo acabou, disse o Dr. Freitas. Por favor, retirem-se. Lucas e a mãe, carregando algumas caixas, saíram miseravelmente pela porta. Ao passarem por mim, Lucas parou por um momento, levantou a cabeça e me olhou pela última vez. Em seus olhos havia arrependimento, dor e um leve toque de rancor. Eu, sem dizer uma palavra, virei a cabeça com frieza. Eles saíram pelo grande portão sob os olhares curiosos e os murmúrios dos vizinhos. O pesado portão de ferro se fechou lentamente atrás deles, pondo fim ao capítulo mais sombrio da minha vida. Depois que Lucas e a mãe foram expulsos, o espaçoso apartamento ficou estranhamente silencioso. Mas não era paz, e sim um vazio frio. O perfume caro de Dona Cláudia, a televisão barulhenta de Lucas, tudo tinha desaparecido. Na sala, entre os restos de sua partida apressada, só restávamos meu pai e eu. Meu pai se aproximou e pôs a mão no meu ombro. Já acabou, filha. Eu assenti, mas não pude evitar que as lágrimas brotassem. Eu não chorava por compaixão por eles, mas por mim mesma. Eu chorava pelos 5 anos de juventude desperdiçados, pela fé brutalmente pisoteada. Eu errei, não errei, pai. Eu fui tão estúpida em acreditar nele. Meu pai me abraçou. Não, você não errou. Você só foi boa demais. O erro não está em você, mas no coração inescrutável das pessoas. Pare de chorar. Esta será uma lição muito cara para você. Seja forte, minha filha. Naquela noite, eu revirei na cama sem conseguir dormir. A imagem de Lucas, seu olhar desesperado ao ser expulso, me atormentava. Eu não sentia satisfação, apenas uma vaga tristeza. Sim, se ele não tivesse sido tão ganancioso, se tivesse sabido apreciar o que tinha, talvez não tivéssemos chegado a este trágico final. Durante os dias seguintes, fiquei sozinha no apartamento. Meu pai, depois de resolver tudo, teve que voltar para Dubai a trabalho. Ele disse que eu precisava de um espaço tranquilo para pensar e curar minhas feridas. A notícia de que a família de Lucas de Castro tinha sido expulsa do apartamento se espalhou rapidamente. Vizinhos, amigos, todos falavam sobre isso. A verdade sobre a farsa da falência do meu pai e o golpe de Lucas também veio à tona aos poucos. As pessoas não me viam mais como uma pobre esposa abandonada pelo marido. Em vez disso, me olhavam com respeito e um leve espanto. Alguns dias depois, recebi uma ligação de uma antiga amiga que trabalhava na mesma empresa que Lucas. Isabela, você soube da notícia? Sua voz estava cheia de emoção. Seu ex-marido, Lucas, foi demitido. Eu fiquei um pouco surpresa. Segundo ela, depois do escândalo, a reputação de Lucas tinha afundado completamente. Nenhuma empresa confiaria um cargo importante a alguém que tinha tentado roubar até mesmo a própria família da esposa. A empresa dele, pressionada pela opinião pública e provavelmente com uma pequena ajuda dos contatos do meu pai, tomou a rápida decisão de demiti-lo. E não é só isso, continuou minha amiga.
Ouvi dizer que a mãe dele, após o choque de ser expulsa de casa, foi hospitalizada e agora foi para o interior. Dizem que ela está numa situação muito lamentável. É realmente o karma. Eu ouvi suas palavras, mas não senti nada. Era o preço que eles tinham que pagar pela sua ganância e sua maldade. Pensei que nossa história terminaria ali, que cada um seguiria seu caminho e não nos encontraríamos mais. Mas eu estava enganada. Aproximadamente uma semana depois, tarde da noite, quando eu me preparava para dormir, a campainha tocou. Olhei a tela do interfone e senti meu coração parar. Era Lucas. Ele estava de pé, sob a fraca luz amarela do hall de entrada. Ele tinha uma aparência realmente miserável. Seu terno impecável tinha sido substituído por uma camisa amarrotada. Seu cabelo, sempre impecável, estava bagunçado. Seu rosto estava abatido. A barba por fazer e seus olhos vermelhos e inchados, como se não tivesse dormido em dias. Ele não era mais o gerente arrogante e seguro. Era apenas um fracassado, um Zé Ninguém. Eu não queria abrir a porta para ele, mas ao ver sua aparência lamentável, surgiu o último vislumbre de compaixão que me restava. Abri a porta ligeiramente. "O que você está fazendo aqui?" Perguntei com frieza. Ele não respondeu. Simplesmente me olhou e de repente se ajoelhou. "Isabela, eu sinto muito", ele chorou. Era o soluço dilacerante de um homem que tinha perdido tudo. "Eu errei, Isabela. Eu realmente errei. A ganância me cegou. Eu fui uma besta, um lixo com pele humana. Eu não tenho o direito de te pedir perdão. Eu só queria te ver uma última vez para dizer que sinto muito." Ele ficou ajoelhado com a cabeça encostada no chão, chorando com seus ombros largos, tremendo. Eu fiquei olhando para ele. Meu coração era um turbilhão de emoções. Eu o odiava pelo que ele tinha feito a mim e à minha família. Mas ao ver seu estado miserável, não pude evitar sentir um pouco de pena. Afinal, era o homem que uma vez mais amei. "Levante-se." Minha voz se suavizou um pouco. "Tudo já terminou." "Não!" Ele balançou a cabeça. "Não terminou até que você me diga que me perdoa, Isabela. Eu sei que é impossível, mas por favor, você não poderia me dar uma chance a mais? Uma chance para recomeçarmos?" Recomeçar. Eu congelei. Como ele podia dizer algo assim depois de tudo o que tinha acontecido? Sorri com amargura. "Recomeçar, Lucas. Você acha que tudo pode voltar a ser como antes tão facilmente? Você pode voltar a colar um espelho quebrado? Minha confiança, você a estilhaçou você mesmo." Eu o olhei diretamente nos olhos. "Lucas, sabe o que é? O que mais me doeu não foi você me dar um golpe para tirar minha casa, foi você insultar meu pai sem piedade. Quando meu pai estava no seu momento mais baixo, você pisoteou o orgulho dele. Isso é algo que eu nunca vou esquecer." Ele abaixou a cabeça, sem poder refutar nada. "Você errou", continuei com clareza. "Mas o seu maior erro não foi a ganância. Foi não saber agradecer. Você tinha tudo. Uma esposa que te amava, uma família da esposa que te apoiava incondicionalmente e um futuro brilhante. Mas você jogou tudo pela janela. Você descartou uma mina de ouro por um pedaço de carvão. Essa foi a sua maior estupidez." Minhas palavras foram como uma faca que se cravou profundamente em seu orgulho. Ele parou de chorar e ficou sentado, atordoado. "Vá embora." Minha voz soava cansada. "Não temos mais nada para conversar. Não volte a me procurar nem a me incomodar. Viva sua vida." Dito isso, fechei a porta com força. Não olhei para trás nenhuma vez. Eu me apoiei na porta e comecei a chorar de novo. Mas desta vez não eram lágrimas de raiva. Eram as últimas lágrimas para dar adeus a um amor, para fechar um triste capítulo da minha vida. O preço da traição não foi apenas a perda material, foi o colapso da personalidade, o remorso de consciência e uma solidão que o perseguiria pelo resto da sua vida. Lucas pagou um preço alto demais, e eu também aprendi uma lição que nunca vou esquecer. Depois daquele último encontro, Lucas nunca mais apareceu na minha frente. Ouvi dizer que ele tinha ido embora da cidade e voltado para sua cidade natal com a mãe, sem empresa, sem casa e com um futuro sombrio. Ele e a mãe tiveram que começar do zero, vivendo entre as zombarias e as críticas de parentes e vizinhos. Foi um pouco amargo, mas era o final absolutamente merecido pelo que tinham feito.
E eu, depois de um golpe tão grande, não me apressei em começar um novo relacionamento. Tirei um tempo para mim, para curar minhas feridas internas. O espaçoso apartamento, que abrigava tanta felicidade quanto tragédia, se tornou meu espaço de serenidade para recuperar o equilíbrio. Eu vendi a metade dos móveis caros, mas frios, e no lugar coloquei vasos de plantas verdes e obras de arte. Eu o transformei em um verdadeiro lar, no meu próprio espaço. Meu pai, depois de dar uma lição no genro traidor, não me pressionou mais para que eu participasse da gestão do grupo. Filha, ele me disse, você já passou por tempestades demais. Agora faça o que você realmente gosta. Papai sempre estará por trás para te apoiar. E eu voltei para minha paixão, a arquitetura. Mas desta vez eu não trabalhei em uma grande empresa. Fundei meu próprio pequeno estúdio de design, especializando-me em projetos de contribuição social, construir casas para pessoas desfavorecidas, projetar escolas para crianças em áreas rurais, edifícios ecológicos. Eu queria usar meu talento não só para construir edifícios impessoais, mas para criar valor para a sociedade. O trabalho intenso e as viagens para novos lugares me ajudaram a esquecer gradualmente o triste passado. Conheci muitas pessoas, vi diferentes formas de vida. Percebi que, por maior que fosse a minha dor, ela era pequena em comparação com outras desgraças do mundo. Isso me tornou mais forte e mais compassiva. Alguns anos depois, quando meu estúdio de design já estava um pouco consolidado, eu reencontrei por acaso André, um amigo da universidade. Ele também era arquiteto e compartilhávamos as mesmas ideias e paixões. Conversamos muito sobre trabalho e vida. Ao lado dele, encontrei a empatia e a compreensão que eu nunca encontrei em Lucas. O amor voltou a bater na minha porta de uma forma muito suave e natural, sem nenhum cálculo. Quando decidi me casar de novo, meu pai me perguntou: "Você tem certeza desta vez?" Eu sorri e assenti. "Sim, pai, eu tenho certeza. Ele não é rico como o Lucas, nem tem um futuro brilhante garantido, mas tem um coração sincero e, agora para mim, isso é mais valioso do que qualquer outra coisa." Meu segundo casamento não foi ostentoso. Convidamos apenas a família e os amigos mais próximos e fizemos uma festa pequena e calorosa. Em vez de um vestido de noiva caro, usei um que eu mesma desenhei. Era simples, mas continha todo o meu amor e minha esperança numa felicidade normal. Minha história chegou ao fim. Uma jornada do topo da felicidade ao abismo da traição e de volta para me levantar por mim mesma e encontrar uma nova paz, me ensinou uma lição inesquecível sobre a fé e os valores humanos. O amor é muito bonito, mas nunca se deve amar cegamente. Sacrificar-se pela pessoa amada é bom, mas nunca se deve sacrificar o orgulho e o próprio valor. E o mais importante, nunca se deve julgar uma pessoa apenas por suas doces palavras ou sua aparência deslumbrante. É preciso observar suas ações, especialmente como elas agem nos seus momentos mais difíceis e duros. Só depois de passar pela tempestade é possível saber qual é uma árvore robusta e qual é um galho podre pronto para quebrar a qualquer momento. A verdadeira felicidade não é uma imensa fortuna ou um futuro garantido. A felicidade, às vezes, é a paz interior, ser você mesma e estar ao lado de alguém que te valoriza, mesmo quando você não tem nada. Conclusão? Outro. Olá a todos, queridos ouvintes. Do topo da felicidade ao abismo da traição, e em seguida, ressurgindo magnificamente das cinzas, a tumultuosa jornada de Isabela chegou ao fim. Um final onde a justiça prevaleceu e os traidores pagaram um alto preço. Ao escutar a história dela, todos nós provavelmente experimentamos um intenso turbilhão de emoções, desde a inveja por um casamento de conto de fadas, passando pelo espanto e raiva diante de uma mudança de 180 graus na atitude humana, o ressentimento por uma conspiração incrivelmente cruel, até finalmente aclamar um giro satisfatório dos acontecimentos, cheio de sabedoria e poder. Esta história não é simplesmente um drama familiar sensacionalista, é uma profunda lição e um alerta agudo sobre a fé, os valores humanos, a essência da felicidade e como enfrentar a adversidade. A maior e mais dolorosa lição que a história nos deixa é a crua verdade sobre a natureza de alguns relacionamentos construídos sobre uma base material.
Durante 5 anos, Isabela viveu em um sonho de um marido perfeito e uma família da esposa aparentemente harmoniosa. Ela acreditou que o amor de Lucas era sincero e sem cálculos. Estava tão feliz que voluntariamente renunciou à sua carreira, deixou de lado suas paixões e aceitou a vida de dona de casa dedicada ao marido. Mas a farsa da falência do pai dela foi um teste muito duro. Foi um fogo que desnudou todas as falsas aparências. Aconteceu que o amor que Lucas lhe professava, o respeito que a sogra lhe demonstrava, tudo estava ligado ao seu título de filha do presidente, à imensa fortuna e aos contatos da sua família. Quando esse título desapareceu e a base material desmoronou, o amor se desvaneceu como fumaça e o respeito se transformou em desprezo. Eles não hesitaram em descartá-la como um objeto inútil e ainda tentaram roubar a última coisa que lhe restava. Esta história nos dá uma lição profunda, especialmente às mulheres. Nunca se deve ser ingênua demais no amor. O amor romântico é maravilhoso, mas deve ser construído sobre uma base realista e sólida. Nunca se deixem cegar por palavras doces ou aparências deslumbrantes. Aprendam a olhar mais profundamente a essência de uma pessoa. Observem como ela trata aqueles que a rodeiam, especialmente aqueles que não lhe trazem nenhum benefício. Observem como ela enfrenta as dificuldades e os fracassos. E o mais importante, façam-se uma pergunta muito realista. Se um dia vocês perdessem tudo, aparência, dinheiro, status, esse homem ainda estaria ao lado de vocês, apertando a mão de vocês com força? O verdadeiro amor é amar a pessoa que vocês são com todas as suas virtudes e defeitos, não o valor tangível que vocês possuem. Nunca apostem toda a vida em um jogo em que não podem ter certeza se a outra pessoa ama vocês ou o que vocês têm. Além disso, esta história é uma custosa lição sobre a fé e a prudência. Isabela cometeu um erro fatal, um erro que muitos de nós poderíamos cometer por amar e confiar demais. Ela acreditou cegamente e não leu atentamente o que assinava. Acreditou nas doces palavras e na atuação lacrimosa do marido e assinou ela mesma a sentença que decidiria seu destino. A dor dela serve de advertência para todos nós. Na vida, especialmente em assuntos relacionados a documentos, leis e dinheiro, nunca se deve ser complacente. Por mais que amem e confiem na pessoa que lhes pede para assinar, tirem um tempo para ler atentamente cada palavra e cada cláusula. O coração humano é inescrutável e ninguém sabe quais conspirações e armadilhas se escondem por trás de um sorriso e uma promessa. A prudência nunca é demais. Não é desconfiança. É uma forma de se proteger e evitar pagar o preço com lágrimas, arrependimento e, às vezes, com toda uma fortuna. E claro, não podemos deixar de falar do pai, o Sr. Gusmão, um homem de grande visão e profunda perspicácia. Ele não era simplesmente um pai que amava incondicionalmente e mimava a filha. Seu amor era acompanhado de sabedoria, determinação e uma previsão admirável. A farsa da falência que ele orquestrou, embora possa parecer cruel por fazer a filha passar por um doloroso transe emocional, foi a prova mais eficaz para desmascarar o genro. Deu uma lição à filha e a todos nós. A adversidade é o melhor cadinho para distinguir o verdadeiro do falso. É ao enfrentar as dificuldades e a adversidade, quando todos os benefícios materiais desaparecem, que a verdadeira natureza de uma pessoa se revela com maior clareza. A forma como ele inseriu a cláusula legal especial no contrato de doação também demonstra a prudência e a perspicácia de um homem experiente. Ele deu, mas não deu cegamente. Deu à filha uma grande fortuna que seria a base da felicidade dela. Mas, ao mesmo tempo, instalou um mecanismo de segurança, um mecanismo de autoproteção caso o coração humano mudasse. Isso nos dá uma lição muito valiosa aos pais que deixam bens para os filhos. Amem-nos, proporcionem-lhes uma base sólida, mas não se esqueçam de lhes dar as ferramentas para se protegerem diante das tempestades da vida. Às vezes, uma cláusula legal estrita, uma preparação minuciosa, vale mais do que 1000 palavras vazias de conselho. Um amor sábio é um amor que sabe proteger.
Mas talvez o que mais nos satisfez e fez sentir vitoriosos é o dramático giro final da história. Não foi uma simples vingança, mas sim um julgamento de justiça e sabedoria. Isabela e o pai não recorreram à violência nem aos insultos. Simplesmente utilizaram as provas e os ases que tinham preparado de antemão para virar completamente o jogo do oponente. Deixaram que a ganância, a estupidez e a traição do duo Castro-Castro se voltassem contra eles mesmos. Deixaram que o inimigo alcançasse o topo da sua arrogância para depois fazê-lo cair da forma mais dolorosa. A cena em que são expulsos humilhantemente da casa à vista de todos os vizinhos foi um final absolutamente merecido. Mostra-nos uma lei imutável da vida. Colhe-se o que se semeia. Quem semeia mentiras, colhe fracassos. Quem semeia desprezo, colhe desprezo. E quem tenta roubar o alheio por qualquer meio, no final perde até o que tinha. O preço da traição não é apenas a perda material, é o colapso da personalidade, o remorso de consciência e uma solidão que o perseguirá pelo resto da sua vida. Lucas pagou um preço alto demais, e nós, os espectadores, também aprendemos uma lição inesquecível. Finalmente, a história de Isabela é um hino à ressurreição de uma mulher que se levanta com força depois da adversidade. Ela desabou, perdeu tudo, amor, fé, até mesmo seu lar, mas não ficou no chão. O golpe e a traição não a destruíram, mas sim a forjaram, transformando-a em uma pessoa mais forte, mais madura e mais capaz. Ela abandonou o papel de dona de casa abastada, de princesa em uma torre de marfim, para encontrar seu verdadeiro eu e perseguir sua paixão e sua carreira como arquiteta. Ela se deu conta de que a verdadeira felicidade e o valor de uma mulher não residem em um marido rico ou em uma vida de fartura proporcionada por outros, mas sim na autossuficiência, na independência e na capacidade de se virar sozinha para criar valor para si mesma e para a sociedade. Sua jornada transmite uma mensagem muito positiva. O fracasso de um casamento não é o fim. Às vezes, pode ser um novo começo, melhor, mais significativo, e no qual é possível ser verdadeiramente quem se é. Nunca deixem que um fracasso sentimental defina o valor de vocês. Chorem, sofram, são emoções muito humanas, mas depois sequem as lágrimas e levantem-se. Concentrem-se em vocês mesmas, na carreira e nas paixões de vocês. Quando se tornarem uma melhor versão de vocês mesmas, quando encontrarem a alegria e a paz no interior de vocês, a felicidade, de uma forma ou de outra, virá até vocês por si só. A verdadeira paz não é um lar sem tempestades, mas sim uma alma forte capaz de enfrentar e superar qualquer tempestade. Portanto, queridos ouvintes, espero que cada um de nós extraia suas próprias conclusões desta história. Estejam sempre alertas para discernir os relacionamentos tóxicos e os amores calculados. Tenham a coragem de cortar os tumores que prejudicam a vida de vocês, mesmo que seja doloroso. Valorizem as pessoas que realmente amam vocês, aquelas que estão ao lado de vocês, mesmo quando vocês não têm nada. E o mais importante, acreditem sempre no próprio valor de vocês. Nunca deem a ninguém o direito de lhes dar um preço ou de subestimá-las. Vocês são únicas e merecem ser felizes. Uma felicidade construída sobre a base da verdade e do respeito. Obrigado a todos os ouvintes pela atenção até o último momento. Agradeço sinceramente e nos reencontraremos na próxima história. Gostou da minha história? Se assistiu até o fim, comenta 1. Se curtiu, pode me apoiar dando like no vídeo ou mandando uma pequena doação. No meu canal tem várias outras histórias de vida como essa. Se inscreve e confere. Coloquei 2 novas histórias na tela que todo mundo adorou. Obrigado por estar aqui. Te vejo na próxima história, com carinho.